Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Importações brasileiras de derivados lácteos apresentaram novamente um aumento significativo no mês de setembro. Comercialização da safra 2021 de soja aqui no Brasil envolve mais de 51% da produção projetada. Marfrig Global Foods adquiriu 100% das ações da Campo del Tesoro, empresa argentina especializada na produção de hambúrgueres. Alimentos puxaram a alta na inflação no mês de setembro e vamos falar sobre os neo-rurais e a importância de uma assistência técnica qualificada. O Agora Agro já está no ar. Segundo dados que foram divulgados agora pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, as importações brasileiras de derivados lácteos apresentaram novamente um aumento significativo no mês de setembro, atingindo o maior patamar desde setembro do ano passado. E no total foram cerca de 184 milhões de litros de leite equivalente internalizados no mês, o que representa um aumento de 31%. Em relação ao volume do mês anterior e de 81% em relação a setembro do ano passado. Em relação às exportações, o volume foi de 8,4 milhões de litros, uma retração de 5% em relação a agosto deste ano. E ao compararmos esse valor com o mesmo do ano passado, houve um aumento de 49%. E dessa forma, o saldo da balança comercial de lácteos foi negativo, 176 milhões de litros em equivalente leite, um aumento de 34% no déficit quando comparado a agosto deste ano e 83% em relação a setembro do ano passado. Assim como nas importações, esse saldo é o menor, quer dizer, é o mais negativo em 4 anos. As importações ela tem apresentado volumes crescentes desde julho deste ano, resultado de um cenário de baixos estoques de derivados lácteos na indústria e de uma demanda final até então aquecida. Além disso, o cenário de preços dos produtos nacionais em forte elevação a partir do mês de julho estimulou a entrada de produtos importados, dado que os valores destes produtos mesmo com os altos patamares do dólar, ainda são competitivos no mercado nacional. E este efeito, inclusive, deve ter impactado as negociações dos derivados lácteos nas últimas semanas, nas quais foram observadas quedas, notadamente para o leite de caixinha e para a mussarela. Segundo o relatório da consultoria Safras e Mercado, com dados recolhidos até o último dia 9 de outubro, a comercialização da safra 2020 e 2021 de soja já envolveu 52,9% da produção projetada. No relatório anterior, com os dados do último dia 4 de setembro, o número era de 49,3%. Em igual período do ano passado, a negociação envolvia 25,8% e a média para o período é de 25%, levando-se em conta uma safra estimada em 132 milhões de toneladas, o total de soja já negociado é de quase 70 milhões de toneladas. A venda para 2019 e 2020 subiu, já está na casa de 98%, agora no início de setembro, para 98,4%. A comercialização está acelerada na comparação com o ano anterior, quando o índice era de 92%. E também supera a média normal para o período de 90,6%. E com a safra projetada em 125 milhões e 300 mil toneladas, o total já negociado por parte dos produtores chega a 123 milhões de toneladas. Esse ritmo de negócios ele foi acelerado agora neste último ano por um quadro muito excepcional de rentabilidade para os produtores. Os preços domésticos duplicaram
impulsionados pelo dólar, por momentos favoráveis dos contratos futuros e também pela forte demanda da China, principalmente no primeiro semestre do ano. A Marfrig Global Foods, ela vem dentro dos termos do artigo 157 da Lei 6.404 de 1976 e do disposto na instrução da Comissão de Valores Mobiliários, número 358, ela informa agora que celebrou um acordo com os acionistas da Campo del Tesoro para adquirir 100% das ações da empresa lá na Argentina. Esse valor total da transação é de 4,6 milhões de dólares. A Campo del Tesoro é líder na produção de hambúrgueres de carne bovina para o food service lá na Argentina. A empresa opera uma planta localizada em Pilar, que é uma província de Buenos Aires, com capacidade de processamento de cerca de 15 mil toneladas de hambúrguer por ano. Isso atendendo majoritariamente um dos maiores players em food service do mundo. Para a Marfrig, essa transação ela fortalece o seu portfólio de produtos de maior valor agregado e está em linha com seu plano estratégico de crescimento. A Marfrig tem capacidade total de 54 mil toneladas por ano de hambúrgueres lá na Argentina, liderando os canais de varejo e food service com as marcas Pet e Goodmark e atendendo mercados internacionais como Brasil, Colômbia, Chile e tantos outros. De acordo com os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que esses dados foram divulgados agora pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os alimentos puxaram a alta na inflação agora no mês de setembro. E entre os principais motivos estaria o aumento das refeições dentro de casa. O grupo de alimentos e também de bebidas teve alta de 2,28% no mês. Em agosto, o avanço havia sido menor, de 0,7%. E com isso, a inflação de setembro ficou em 0,6%. Esta é a maior alta mensal desde o ano de 2003. Entre os produtos com maiores aumentos de preço estão óleo de soja, 27,5%, e o arroz, quase 18%. O tomate teve uma alta de 12%, o leite longa-vida, 6%, e as carnes, no geral, 4,5%. O câmbio, num patamar mais elevado, estimula as exportações. E quando se exporta mais, reduz os produtos para o mercado doméstico e, com isso, temos aí uma alta nos preços. E um outro fator é a demanda interna elevada que, por conta dos programas de auxílio do governo, como o auxílio emergencial, tem ajudado a manter os preços num patamar muito elevado. E no caso do grão de soja, nós temos ainda uma forte demanda da indústria de biodiesel, pelo menos é o que aponta o IBGE. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os neo-rurais e a importância de uma assistência técnica qualificada. Nós voltamos já, é um minutinho só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem.
Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Eu vou conversar agora com a doutora Cleonice Borges de Souza. A doutora Cleonice ela é mestre em agronegócio, é doutora em ciências ambientais e é professora na área de agronegócio lá na Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que eu debato muito. Nós vamos falar sobre os neo-rurais e a importância de uma assistência técnica qualificada. Doutora Cleonice, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer enorme. Muito bom estar com a senhora aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Toninho. Estar aqui com você é sempre um privilégio. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós vamos falar sobre os neo-rurais e a importância de uma assistência técnica qualificada. De maneira geral, o Brasil peca muito, né, na assistência técnica qualificada, né? Nós precisamos melhorar essa qualificação. E aí a gente se envolve, uma vez que eu sou professora na universidade, trabalho na área de ciências agrárias, é o nosso papel contribuir na formação de profissional que chega ao campo com essa qualificação. Mas para além dessa formação acadêmica, técnica, é preciso estímulo. Políticas públicas que sejam específicas também para poder valorizar e levar ao produtor rural uma assistência técnica gratuita, principalmente para o agricultor familiar. Bom, nos idos de 1970, 1980, a nossa assistência técnica era assim uma assistência bem campo mesmo, né? Pegava o pessoal, ensinava. E hoje, boa parte da produção e produtividade do agro, do pequeno e médio produtor, é graças a esse trabalho, né? Exatamente. E depois o negócio desgringolou e foi ladeira abaixo e basicamente não se tem mais hoje uma assistência técnica como deveria ter, que é uma mola propulsora para alavancar aí a renda, a qualidade de vida, a produção, produtividade do pequeno e médio, né? Exatamente. O que nós identificamos muito hoje no mercado é uma assistência técnica a partir das grandes corporações, das grandes empresas do agronegócio, uma vez que o produtor médio e grande ele compra um pacote de insumos, de produtos, essa assistência ela vem atrelada, mas a partir daquele pacote tecnológico. Agora, quando a gente fala de uma assistência técnica qualificada, Toninho, que leve ao produtor, principalmente aquele que tem menor acesso, é um processo de produção que dê a ele uma condição de gerir o negócio, que esse negócio ele se mostre economicamente viável ao final do processo, que seja socialmente inclusiva, a qualidade daquele alimento que chega à mesa do consumidor final, que seja ambientalmente correto. Então, você tem práticas aí de produção que fazem com que o meio ambiente agradeça e retorne em qualidade através do alimento que ele vai entregar. Para isso é necessário que esse profissional ele receba uma formação, mas ele tenha também estímulo. Para o produtor, o pequeno produtor, o agricultor familiar, o produtor agroecológico, o produtor de orgânico, menos capitalizado, nós aí precisamos da assistência técnica pública. Aqui no estado de Goiás, muito bem prestada pela Emater, pelo Senar, mas ainda é necessário que tenha um volume mais significativo de investimento pelo poder público, contratando profissionais, o número é insuficiente para atender toda a demanda. E o nosso papel enquanto formadores de profissionais é mostrar ao profissional que é produzir, mas da forma correta, gerenciando essa produção, um processo de controle dos custos para que chegue ao mercado com um preço justo, justo para o produtor, justo para o cliente e que seja ambientalmente saudável, né? Então, quando a gente fala da parte de gestão, isso envolve o conhecimento de técnicas que sejam menos degradantes ao produtor, ao colaborador que está ali fazendo a produção e ao cliente final que vai adquirir esse produto. E isso impacta na redução de custo.
Então, todos acabam ganhando quando se tem essa assistência técnica qualificada. Pois é, a senhora comentou aí a respeito da assistência técnica qualificada. Eu me lembro exatamente bem quando surgiu a Embrater, empresa brasileira de extensão rural, e acabou, não existe mais. E, bom, eu me lembro que nós tínhamos pessoas especializadas, eram os extensionistas, né? Era aquela pessoa que ia a campo ensinar o beabá de como fazer, como produzir. Tá certo que o tempo passou, muita coisa mudou, hoje a gente tem que ser mais dinâmico, o mercado está muito escancarado, está muito aberto, mas o que nós temos que fazer é voltar aos idos de 1980, a formação de extensionistas, porque o grosso mesmo da produção de alimento no Brasil, ela passa pela mão do pequeno e médio. E isso aí, infelizmente, está, com todo respeito, está jogado ao léu. Essa é a realidade nua e crua. Agora, está faltando muita assistência técnica e eu tenho certeza absoluta que, além da assistência técnica ensinar a produzir, nós temos que ensinar também, dar condições de comercialização. De comercialização, exatamente. E aí, nesse momento, nós vamos ver um processo que tem crescido. Ele começou nos anos 70, 1970, na França. A partir dos anos 90, ele chega aqui ao Brasil, anos 2000 avança. Mas agora, chama a atenção que durante a pandemia, como que tem crescido o que nós estamos configurando como os neo-rurais. Seria o sistema oposto ao êxodo rural. Então, várias pessoas com formações diferenciadas, qualificações nas mais diversas áreas. Aí você tem odontólogos, engenheiros, professores, pessoas ligadas ao mercado de capitais, bolsas de mercadorias e futuros, migrando para as áreas rurais. O estresse da cidade, aliado à violência, a falta de tempo, a precária qualidade de vida, tem sido um estímulo. E aí nós vamos identificar pessoas que já tiveram um pequeno contato no passado com o meio rural, mas também nós encontramos hoje muitas pessoas sem nenhuma conexão, que estão buscando essa qualidade de vida e migrando para as áreas rurais, sem conhecimento nenhum do que é o fazer na atividade produtiva. E aí é onde nós precisamos dessa assistência técnica. Alguém que vá municiar essas pessoas e orientá-los no processo de gestão, identificação de demandas do mercado, o produzir da forma mais equilibrada e principalmente a comercializar. E aí esses profissionais que estão chegando no meio rural, ele com a sua formação e uma robustez de tecnologia, eles estão fazendo uma produção diferenciada e uma comercialização, pegando nichos de mercado. E com um cuidado mais significativo com o meio ambiente. Então, esses neo-rurais, eles têm essa preocupação com as questões ambientais. De produzir, ofertando ao solo somente aquela quantidade de insumos que precisa, com cuidado de proteção às nascentes e levando ao consumidor final um produto mais qualificado. Então, nós precisamos que essa assistência técnica que chega a essas pessoas, elas venham com essa robustez. A senhora tocou num ponto aí, eu acho que já contei essa historinha aqui, é muito rapidinho. Um grupo de produtores em São Paulo, se não me falha a memória, são 22 ou 23, eram profissionais liberais e resolveram, cada um tinha uma chácara e tal, e todo mundo mais ou menos perto ali. E resolveram juntar o grupo e começar a produzir leite de primeira qualidade e começar a produzir queijos diferenciados. Bom, resumindo, isso foi lá por volta do ano de 2008, 2009. Atualmente, esse grupo de 22 ou 23 já está conseguindo exportar o queijo com selo de altíssima qualidade, considerado um dos melhores queijos da América Latina. Então, tem jeito? Tem jeito. Agora, precisa ter planejamento, precisa ter a coisa certinha. E é claro, e sem apoio do governo, nós não vamos chegar lá não. Porque é obrigação, sim, governo federal, estadual, municipal, seja lá o que for, dar condições para o pequeno e médio produzir. E vamos gerar mais emprego, mais receita e vamos sair desse embaraço todinho que nós estamos vivendo hoje. É por aí, né? É bem por aí, Toninho. E nós temos já casos de sucesso aqui em Goiás. Então, eu tenho acompanhado alguns produtores no município de Silvânia, produtor qualificado, com premiações, pessoas jovens com qualificação diferenciada já produzindo e sendo premiado dentro dessa nova característica, produzindo embutidos, exportando para outros estados. Agora nós precisamos ter números.
Então, essa realidade ela existe, mas nós não temos números. A Secretaria de Agricultura não tem número. Qual o quantitativo dessas pessoas? Então, agora a gente vai trilhar esse caminho para identificar quais são essas mudanças que estão acontecendo. Se Deus quiser. Doutora Cleonice Borges de Souza, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Um tema muito interessante. Vamos voltar a falar mais sobre isso aí, vamos bater nessa tecla. E até o próximo. Até o próximo, Toninho. Muito obrigada mais uma vez. É sempre uma satisfação estar aqui. Valeu, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Educação é o que sobra depois que você esquece o que aprendeu na escola. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.